Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme. Um filme muito necessário que mostra e incentiva o empoderamento feminino e a liberdade sexual. Esse é o Regra 34, longa que abriu a 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que está acontecendo no Cinex Cut, lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E vai até essa quarta-feira, então corre para aproveitar. Regra 34, traço paralelo entre a violência doméstica e o sexo com violência. Ele alerta tanto para a violência doméstica como para a violência que praticamos com nós mesmos. A direção da Júlia Murat e a direção de fotografia escolhe trabalhar com planos bem próximos, muitos closes, tem uma estética muito intimista, para a gente se sentir muito íntimo e se identificar com as personagens. O roteiro é bem amarrado, com uma história fluida, que nos prende e é recheado de muita crítica social. Trabalha com a linguagem do incômodo para a gente se sentir mesmo cutucado o tempo todo e refletir sobre os temas propostos na obra. O filme deixa a bela mensagem de que devemos ser livres, ter livre-arbítrio sempre, deixando o final em aberto justamente para que nós façamos as nossas escolhas, decidindo o que aconteceu no fim da história. Vale muito a pena conferir Regra 34. E muito obrigada por mais essa oportunidade. Cinex e mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Boa noite, gente. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa mostra que tem sido feita com tanto carinho. Esse filme, quando ele ganhou o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, ele deu uma grande resposta para o mundo da importância do audiovisual brasileiro, da importância da potência da nossa cultura. Então, para a gente tem sido uma grande honra representar não só o filme, mas representar a potência que o audiovisual brasileiro representa para todos nós. Então, estou muito feliz de estar aqui, parabéns pela mostra, parabéns pelo espaço, história linda, muito obrigada. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, estou voltando a Goiânia depois de ter feito Rennes Garritz, morado aqui 4 meses no ano passado. É muito emocionante estar pisando aqui de novo. Eu tive uma experiência muito linda aqui e eu sou muito apaixonada pelo povo goiano. Estou aqui trazendo, a gente está trazendo um trabalho muito profundo. É um filme ousado, é um filme que fala de liberdade, é um filme que fala de sexualidade e é um filme que realmente é um mergulho profundo no ser humano. Eu orgulho durante esse filme, são muitas sensações e eu espero que isso aconteça com vocês também. Premiado, dirigido pela Júlia Murat, vencedor em Locarno, na Suíça, o Regra 34, prêmio máximo no Festival de Locarno, prêmio direção ganhou prêmio de direção na Premier Brasil no Festival do Rio, prêmio especial do júri na Mostra do Cinema Latino-Americano e recebeu ainda... O longa recebeu menção honrosa e prêmio especial do júri APC no Festival de Cinema Ibero-Americano em Huelva, na Espanha, o prêmio AMA, e eu só recebi o prêmio de melhor atriz também no Festival de Huelva, na Espanha, e menção honrosa no Festival de Três Continentes, na França, e o prêmio de melhor interpretação pelo Mix Brasil em São Paulo. É isso. É muito interessante quando tem exibição desse filme, quando a Júlia Murat, né, a diretora, está presente e ela fala um pouco de onde surgiu a ideia do filme. Ela fala que ela tem um histórico na vida dela de violência, de pensar na mãe que foi presa, torturada, e que ela sempre durante a vida dela tinha muita dificuldade de entender a violência com prazer. E isso foi a faísca inicial para ela falar do Regra 34. Regra 34 é a lei que existe na internet, né, na Deep Web, que existe pornô de absolutamente tudo na internet. E se não existe, por favor, faça e coloque na internet. Essa é a brincadeira do Regra 34. A gente teve um processo de construção de personagens muito profundo. Nós tivemos aulas de tantra, aula de kung fu, aula de
técnicas de asfixia e BDSM, né? E BDSM. E aí depois desse processo de aplicação de técnicas, né, a gente foi pro set. E o set, a Júlia tinha um processo de construção que nos permitia ter uma certa liberdade, mas era algo que foi muito construído durante todo esse processo de construção, né? Então, a liberdade que a gente tinha no set foi também uma liberdade construída a partir dessa relação que era a ideia da gente criar um espaço afetivo de extrema confiança, né? A gente faz um filme muito complexo, com possibilidades muito complexas, mas... E assim, o processo de filmagem, esse foi meu primeiro filme, né? Então, é uma experiência, por regra... Parabéns. Obrigada. A Júlia, assim, esse processo dela também foi mudando durante as gravações, né? Então, algumas cenas pediam que ela tivesse um posicionamento um pouco mais incisivo em relação ao que ela efetivamente queria. Em outros, ela deixava que os atores pudessem contribuir a partir do que foi criado conjuntamente com ela. Então, foi um processo que foi se moldando a partir dos desejos dela, a partir do que a gente levava enquanto artistas criadores. Ao mesmo tempo, assim, paralelamente, a gente teve um trabalho de mesa muito forte. E o trabalho de mesa é realmente mexer no roteiro, mexer nas palavras, mexer no que é dito, desde o processo dos testes. E isso não é uma coisa comum. O processo de teste desse filme, eles disponibilizaram o roteiro inteiro para cada atriz que fosse fazer o teste. Lesse o roteiro todo. Isso, para quem não é da área, não é comum. A gente geralmente recebe apenas uma cena, uma coisa muito rápida, às vezes nem perfil da personagem a gente recebe. E nesse não, foi um processo de testes longos. A Simone começou até como uma personagem branca, né? E aí isso foi moldado pelo assistente de direção, até foi uma proposta dele, o diretor assistente, né, o Gabriel Bantolini. E com as complexidades da característica de cada personagem, ia mudando cada vez mais. Então tinham várias verticalizações de cada personagem, do Coyote, por exemplo, que não tinha um texto, e o Lucas foi trazendo, acho que com essa estrutura íntima que a gente conseguiu estabelecer, a gente foi se abrindo para isso. E, assim, filme é muito doido, porque o que tá aqui é um pequeno recorte do que a gente viveu. A gente filmou muito mais. Tinham cenas e cenas, histórias. Tem atores e atrizes que fizeram, assim, dias de gravação e não aparecem. Porque isso é muito comum, as pessoas cortam, tem que cortar a parte do filme, tem que escolher certas narrativas. Então, isso aconteceu. E, assim, essa liberdade que ela deu, ao mesmo tempo, o filme é dela, né? É um filme que é nosso, tem muita coisa nossa ali, mas tinha um fio condutor que no final das contas é a direção, é a edição, é a montagem do filme. E não propriamente é uma escolha nossa, por exemplo. Que ela participou também, né? De uma forma muito incisiva, muito presente. Na edição também. O filme é muito dela, sabe? Então uma assinatura muito dela. Vocês fizeram em quanto tempo? A gente começa em julho De 2019. A gente estuda e ensaia durante alguns meses, e filmagem mesmo acho que foi um pouco mais de um mês, né? Porque a gente para de gravar em setembro de 2019 e a gente retoma as gravações em janeiro de 2020. Então foi um processo. Os testes começam em abril, por exemplo. E assim, a ideia do filme começa muitos anos antes. Lá, quando a Júlia estava fazendo o Pendular, ela já tinha uma sementinha na cabeça dela do que ela ia fazer. E eu não tenho dúvidas que nesse momento ela já está com uma sementinha do próximo negócio que ela vai fazer. E a gente já está aqui, tudo bom? Somos atrizes. Não, musical. Ah, legal, sei fazer. Autobiográfico. Mas é muito interessante essa liberdade. E aí foi tudo muito também no respeito. Eu lembro, assim, o processo de ensaio, por exemplo,
a maioria das pessoas tem uma coisa regrada, né? A gente vai chegar, vamos ler, vamos levantar a cena, vamos ver as marcas. E tinham marcas pontuais, tinham movimentações pontuais que ela adoraria que a gente fizesse. E às vezes ela falava, olha, eu gostaria muito se você pudesse em algum momento fazer isso. Então a direção dela era muito inteligente nesse sentido, porque ela dava uma sondada com a gente de mais ou menos o que ela queria e de resto a gente ia. E eu, como atriz, artista, né, diretora também, produtora, eu sinto que é um caminho muito inteligente, porque quando você tem artistas que permitem que a vida contamine com os personagens, isso quase a mágica acontece, É sabe? muito verdadeiro tudo. Acho que o mais difícil foi pensar em como chegar na personagem do que propriamente construir a Simone, né? Acho que todas as minhas contradições, todas as meus preconceitos, todas as minhas questões sociais se colocaram à frente em um determinado momento assim de construção da Simone, mas isso foi quebrado porque tinha um elenco incrível do lado, uma equipe de direção incrível e a gente foi construindo. Acho que o Regra é um filme que, para quem olha assim, né, você imagina que tenha sido difícil, né? Ele foi Sofrido, um processo, né? Não foi sofrido. E não foi. Foi um processo muito, a gente ria muito durante os ensaios, assim, era uma coisa de realmente mergulhar num outro mundo. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui encontrar a Luísa, que foi uma das nossas orientadoras de BDSM, eu esperava encontrar uma mulher toda de preto, com umas correntes. Eu cheguei lá e quando eu cheguei tinha uma mulher sentada de calça jeans, uma regata, um cordão, um cabelo esvoaçante. Eu falei, deve ser colega, né? Amiga, vai chegar a Luísa em algum momento. E era ela, assim, uma mulher inteligentíssima, dançarina, bailarina contemporânea, que mora em São Paulo. Então, a gente, desde o início, com esse processo da mesa de estudo, a gente foi entendendo que é uma realidade muito próxima e que faz parte do cenário real de muitas pessoas que são normais, são comuns, assim. Regra é um processo, né? Os personagens são construções e foi muito bonito. E aí, só pra fechar, eu acho que o mais difícil pra mim nisso tudo foi o primeiro dia de set. Porque o primeiro dia lidando com as câmeras, o primeiro dia lidando com uma equipe fora a equipe que eu estava trabalhando, que era a equipe parceira dos meus amigos, colegas de cena, da equipe de direção, etc. Então, lidar com a realidade do audiovisual, né, das máquinas, horário, entrada, saída, tem almoço, tem café da manhã, não tem tempo de descansar, não tem tempo de descansar. Essa foi a coisa mais difícil. E construir a Simone foi uma delícia. E o processo desse filme particularmente, assim, é uma novela, uma série, um filme grande, a produção, a quantidade de gente por trás é gigantesca, né? E esse filme foi tudo um pouco menor. E foi um pouco menor, claro, por questões financeiras também, mas foi um pouco menor muito por escolha da diretora também. Porque ela achou que criando esse grupo menor ia ter mais intimidade, ia ter... E foi interessante observar de fora, porque eu tendo mais experiências antes no cinema, né, já tendo muita prática no set, o set não era um lugar que de alguma forma me deixava insegura. E eu via um pouco a Sol antes, era a expectativa, ela não estava insegura, ela estava com a expectativa do que seria o set. E aí eu acho que o primeiro dia é o primeiro dia que você se depara com aquilo, né? E depois isso se desmistificou, né? Porque ela viu o que é. E a gente brinca no teatro que a primeira vez que você pisa no palco, você ganha uma galharufa. E a galharufa é o grande segredo. Ninguém pode contar pra ninguém o que é. E é o espírito do teatro, você chegar e fazer aquilo pela primeira vez. Então, eu vi ali a Sol ganhando a galharufa dela do cinema. E é muito emocionante isso, porque, gente, meu Deus, gente, você começa a figuração, amor. Depois você faz uma fala, um suco, senhor. Você não começa fazendo isso. Não, a Júlia, ela gravou de forma cronológica. Então, a primeira cena do filme
foi a primeira cena que a gente gravou. Então, ou ia ou não ia, né? Leve. Ou faz ou não faz. Casa 17 para trabalhar como atriz. E meu primeiro trabalho profissional foi aos 18 anos, mas eu fazia teatro amador desde os 15, dança desde os 6, vivia no processo artístico desde muito novinha. Vocês são de onde? Do Rio. Cidade maravilhosa. Esse filme, para mim, ele foi muito importante de ver em relação à cena. É um filme de cena. Cada cena tem uma particularidade muito interessante, seja na fotografia, seja na atuação e nos ângulos da fotografia. Foi muito interessante ver que foi escolhido um fotógrafo. Quem é o fotógrafo? É o Leonardo. Léo Bittencourt. Essa junção da diretora com o fotógrafo. Eles têm uma amizade de muitos e muitos anos. É lindíssimo ver eles. E o diretor assistente, o Gabriel, também tem uma intimidade com a Júlia. É um lugar de respeito, é um lugar quase de sem palavras, só no olhar. Sim, o filme, além de uma atuação maravilhosa, um filme com uma história interessante, né, extremamente atual, essa discussão, ele tem uma fotografia, um ângulo fantástico, assim, ímpar. Parabéns. Obrigada. Vou passar essa mensagem pro Léo, ele vai ficar muito feliz. Com certeza. A ideia do filme é não dar respostas, né? Mas ela não contou nem pra vocês? Não tem, porque a ideia do filme é não dar respostas. Então, a Júlia gosta de dizer que ela não poderia determinar que a personagem abrisse a porta, porque ela não tem total certeza se aquele momento seria um momento todo coberto de responsabilidade, tanto da parte dela quanto da parte do rapaz que estava lá, ao mesmo tempo que poderia ter sido a melhor transa da vida dela, e ela não poderia ser conservadora ao ponto de não possibilitar que a porta fosse aberta. Então ela diz que essa abertura ou não é a partir das escolhas pessoais individuais de cada pessoa que assiste, a partir dos seus entendimentos, das suas realidades e dos seus desejos. Incrível. É tão importante, gente, a gente divulgar a cultura, a gente ter apoio para isso acontecer, a gente ter estrutura, porque uma das coisas que mais falta é a cultura, o artista. A gente está em ebulição o dia inteiro, então tem muita coisa para mostrar, mas a estrutura falta.